Nos primórdios do mundo, Deus olhou para a terra e decidiu preenchê-la. Seu próprio corpo de fogo criou os imortais, os espertos Djinns, os roques gigantes que cruzavam os céus de um pico de montanha ao outro, e então os buracos selvagens que atravessavam o deserto. Depois de um tempo imensurável ter se passado, a destruidora de mundos veio das profundezas da terra. Trouxe consigo uma enorme serpente negra que engoliu o sol e transformou o céu em noite eterna, além de 1000 novas criaturas. Os monstros que chamava de filhos, mas dos seres primordiais chamavam de carniçais. Eu li A Rebelde do Deserto. O livro A Rebelde do Deserto foi escrito por Alwyn Hamilton, publicado nos Estados Unidos em 2016. Conta a história da Amani, uma jovem órfã que vive em um lugar chamado Vila da Poeira, nos confins de um imenso deserto. A vida da Amani não é lá muito fácil, então um belo dia ela decide fugir da Vila da Poeira. E durante a sua fuga, por uma série de circunstâncias, ela acaba envolvida com um estrangeiro chamado Jin. Os dois vão ser considerados inimigos do sultão e vão ser perseguidos por toda sorte de antagonistas. Vale destacar que o deserto percorrido pela Amani e pelo Jin durante a sua jornada é um território mágico, bem característico das narrativas fantásticas. O leitor ele vai ser apresentado a transmorfos, cavalos feitos de vento, seres primordiais. E os meus favoritos, os pesadelos, que são criaturas que surgem na noite do deserto e se alimentam do medo e do coração das pessoas. Apesar da história de A Rebelde do Deserto se passar em um mundo diferente do nosso, a inspiração da autora foi a mitologia árabe. Tanto que alguns dos personagens principais desse livro são filhos de djinns, que são aqueles gênios bem característicos do folclore árabe, seres imortais, feitos de fogo. Essa imersão em um mundo de fantasia é o que o livro possui de melhor, de mais empolgante. No entanto, vários pontos da leitura de A Rebelde do Deserto me decepcionaram um pouco. Por exemplo, as reviravoltas da trama. Essa é uma obra bastante centrada em revelações, em plot twists. E na minha opinião, essas mudanças eram sempre muito abruptas, repentinas. Tanto que eu tentava voltar alguns parágrafos na leitura para ver se eu não tinha perdido alguma coisa, porque eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo, como que a história tinha chegado naquele ponto. Uma outra coisa que me incomodou foram as quebras, o desrespeito às regras do universo criadas pela própria autora. Exemplo, os filhos dos djinns, eles são incapazes de falar mentiras em voz alta. Essa é uma regra do universo de A Rebelde do Deserto. E isso tem um desdobramento interessante. Quando um filho de um djinn fala sobre algo que ainda vai acontecer, essa previsão se torna real. Então, se ele diz que um homem vai morrer amanhã, esse homem realmente morre, para que as suas palavras não se tornem falsas, mentirosas. Um determinado personagem do livro descobre essa espécie de poder e passa a utilizá-lo como uma arma. Tudo muito bem, eu achei um argumento bem bacana. O detalhe é que até o momento dessa descoberta, várias coisas que esse personagem falou, disse, simplesmente não se tornaram reais. Então o poder às vezes funciona, às vezes não funciona, o que torna tudo muito confuso. Em ambos os casos, tanto na questão das reviravoltas quanto nas regras do universo, a impressão que eu tive foi que a autora teve várias ótimas ideias, mas não conseguiu desenvolvê-las à altura, de forma satisfatória. Eu recebi esse livro em um evento promovido pela Companhia das Letras aqui em São Paulo. Foi um encontro para parceiros, no qual a editora apresentou os principais lançamentos para o primeiro semestre de 2016. E A Rebelde do Deserto está entre eles. Esse é o primeiro livro de uma trilogia e a data oficial de lançamento está prevista para o dia 22 de abril. Essa edição que eu tenho em mãos é uma prova antecipada para divulgação. Ainda não é a versão final que vai ser colocada à venda nas livrarias.
E eu realmente espero que eles mantenham essa capa, porque ela está muito bonita. Eu adoro as cores. E como eu já citei várias vezes aqui no canal, eu gosto demais de mitologia árabe. Então eu me interessei muito por essa leitura. Queria agradecer o presente. Se você já leu A Rebelde do Deserto, já ouviu falar, está curiosa com o título, deixa aqui nos comentários. Vamos discutir sobre a história. É graças a vocês que a experiência de leitura não se esgota com o término do livro. Abraços e até a próxima!